você hoje aqui já entra no nosso palco como uma grande inspiração pelas conquistas que você teve, mas eu quero com que você mesmo conte para todos nós. Vai lá. E para vocês entenderem, eu tenho 37 anos, e a minha vida inteira eu tive problema de saúde. Eu não consigo imaginar um ano que eu não estava com algum tipo de doença. Inclusive, a minha família me chamava de Maria das Dores. Virou uma piadinha de tantos problemas de saúde que eu tinha. E daí eu fiquei pensando, né? Fiquei ontem pedindo para Deus, por que eu cocriei nesse momento falar com a Elaine? E daí Deus começou a me mostrar, né? Falou assim, nossa, um dia você foi considerada Maria das Dores, você teve tanto problema de saúde, e hoje você está aqui ensinando como criar uma cura. Olha que virada de vida que Deus fez. E aí, quando a sua equipe falou que o tema era justamente sobre saúde, no começo do ano, em janeiro, eu comecei a ter uns mal-estar, assim, eu estava sofrendo de uma ansiedade, que olha só, uma outra coisa que você não sabia. Eu tenho uma página que eu já compartilho conhecimento com as pessoas, só que a minha vida inteira eu tive problema de rouquidão, problema de dificuldade de me expressar. Eu era rouca mesmo, né? Assim, ainda tô tratando a minha voz. E aí eu tava para fazer live justamente em janeiro, começar a fazer minha primeira live. E aí eu acho que eu entrei em crise de ansiedade, não queria falar, não sei o que aconteceu comigo, eu adoeci. E aí aonde que eu fui adoecer? Justamente num refluxo que atacou a minha garganta, atacou a minha voz para me impedir de falar. E aí eu comecei a ter muito mal-estar, até que um dia eu acordei com uma dor muito forte, eu estava tendo falta de ar, até com uma dor na garganta, e eu fui procurar o médico. E aí ali no médico ele já falou para mim, ó, sua garganta tá pegando fogo, tanto vermelho e tal, eu acho que você tá com refluxo. E daí eu fiz uma consulta, marquei uma consulta com uma especialista para uma semana depois. E daí, quando ela foi me examinar, e eu fiz um exame ali, na hora que era um exame que coloca a câmera aqui pelo nariz e tal, e daí ela falou assim, olha, você tá com um baita de um refluxo. Está muito forte o que você tá aí. E daí ela falou assim pra mim, olha, pelo estado que você tá, eu acho que você deve fazer endoscopia, que talvez você deve estar com alguma coisa até mais grave. E daí tava ali com a pandemia, né, tava bombando nessa época, que era fevereiro ali. E daí eu falei, eu não quero fazer agora esse exame, porque endoscopia eu fico ali dopada, né? E rodear o hospital nesse momento eu não queria fazer. Ela falou assim, olha, você pode adiar, mas você vai ter que fazer em algum momento. Eu falei, tá bom, vamos fazer o tratamento, depois eu vejo se eu vou fazer endoscopia ou não. E aí eu entrei com uma medicação, comecei a fazer, a nutricionista já estava me acompanhando, comecei a me alimentar, só que quando ela falou assim pra mim, olha, eu vou ser bem sincera pra você, o refluxo, o tratamento é por 6 meses. Eu falei, eu não vou ficar nesse estado grave por 6 meses. Eu decretei que eu ia sair daquilo ali. E aí eu já era do olo 6, só que nesse momento eu não estava no olo. Eu voltei agora esse ano pro olo 9. Eu já tinha feito 6, então eu tinha todo o conhecimento que você já tinha ensinado. E falei, agora é a hora de eu aplicar tudo que eu aprendi com a Elaine. E aí, Elaine, o que aconteceu? Eu pratico a gratidão, né? Inclusive, eu comecei a usar a sua agenda aqui, já faz 3 anos que eu compro. E todos os dias eu escrevo as coisas que eu agradeço, aquilo que eu quero. E aí, imediatamente, eu comecei, naquele primeiro mês já de tratamento, a agradecer. E eu falava no presente, como você ensina, né? Eu sou grata pela cura do refluxo. Eu ainda estava em tratamento, eu estava doente, mas eu já sou grata pela cura. E eu comecei todos os dias a agradecer pela cura do refluxo. E aí eu comecei a usar outra técnica que você ensina, que é da visualização. Eu fazia ali a minha visualização todos os dias, me imaginando curada. Eu imaginava entrando no consultório, fazendo aquele exame de novo, e ela abrindo o exame e comemorando comigo, dizendo que eu estava 100% curada. Isso é o mais interessante, Elaine. Eu ouvi ela falando, você está 100% curada. E aí, quando foi já no segundo exame, que é no mês de março, eu fui fazer, ela já teve uma melhora. Ela falou assim, olha, você já se recuperou 80%, você está indo muito rápido o seu processo. E daí, nesse momento, ela falou assim, se você continuar nesse ritmo, você não vai levar 6 meses. Em 3 meses você sai disso, pela sua dedicação. E aí ela falou assim, ó, você não precisa mais fazer endoscopia. Ela já descartou a possibilidade da endoscopia. E aí ela falou, ó, daqui 2 meses, então você volta de novo, que ia ser dia 5 de maio pra gente ver. E aí, Elaine, eu entrei pra valer. Daí eu comprei, aí eu senti o universo me chamando pra voltar pro olo. E aí eu entrei com a técnica Hertz de novo. E aí eu lembro que eu assisti um vídeo seu que você falava assim, quando você for fazer um exame, faz o Hertz antes. E daí eu comecei a fazer a técnica Hertz, né, pra eles, daí, pra eu fazer o exame. E daí aquele exame que era tão incômodo assim, até foi tranquilo pra mim. E aí foi o dia que chegou, dia 5 de maio, eu fui fazer o exame e eu fui pra lá na certeza que eu já tava curada.
Eu não tinha dúvida que a minha mente já tinha cocriado ali. E aí, quando chegou lá, ela abriu o exame, e daí, Helene, exatamente a cena que eu via na minha mente, ela abriu o exame e falou assim, nossa, você tá praticamente 100% curada, e as Ela duas usou o termo comemorando. 100%. Ela usou a palavra que eu via na minha mente todos os dias. Exatamente a cena que eu via, ela pegou e repetiu toda a cena. Parecia a cena que eu vi ali acontecendo na minha frente. Daí eu saí, me curei ali do refluxo, sabe? Num momento foi muito rápido tudo. Foi em 3 meses, ela falou que seria 6 meses, até ela ficou espantada. Ela falou assim, olha, eu nunca vi uma paciente se recuperar tão rápido. Foi, assim, foi muito rápido. E assim, o refluxo ele foi tão violento, que ele queimou minha língua, ele queimou a minha garganta. Aí eu não conseguia falar mesmo, eu tive que ficar 1 mês sem poder falar. A fono começou a tratar com laser, foi um processo violento. Eu nunca imaginei que eu ia ficar daquele jeito. Eu perdi peso, foi o maior sofrimento que eu passei de todas as doenças, foi o refluxo. E daí veio essa cura muito rápida, mas foi muito assim, mais forte para mim foi eu agradecer pela cura e o processo acontecer tão rápido. Mas por que eu vi que eu me curei tão rápido também? Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos com as doenças, é que a gente tem a mania de ver a doença como um castigo, como algo ruim. E eu não. Eu entendi agora que aquela doença ela estava trazendo um recado para mim. Eu estava em desarmonia. E aí eu precisei limpar essa desarmonia que eu estava, essa ansiedade, porque eu não queria falar, porque era difícil para mim, que nem você falava que o seu problema com o vídeo, né, de falar, o meu também era, né, de ter que abrir assim, fazer uma live. E daí eu comecei a limpar tudo isso e eu lembro que eu agradeci pela doença. Eu não fiquei condenando o refluxo, aquele momento que eu estava vivendo. Eu comecei a abençoar a doença. Falei, obrigada por você estar na minha vida. Eu sei que tem uma razão maior para tudo isso estar acontecendo. E eu tô vendo aqui, né? Porque depois eu parei para pensar. Eu falei, gente, eu tive refluxo porque eu não queria fazer a minha primeira live. E agora eu estou fazendo uma live para contar do refluxo. Falei, como que pode isso? E aí eu tava lendo aqui o teu depoimento agora lá do grupo. E analisando realmente o que você falou com o que você escreveu, acredito com que o teu corpo tenha criado o refluxo como proteção para não falar, para não entrar ao vivo. Tipo, ele mesmo criou. Como você não queria, ele criou a forma de você não fazer aquilo. Hoje de manhã eu estava me lembrando de uma coisa, porque eu estava lendo uma história semelhante de uma aluna nossa. Uma aluna que o esposo queria fazer sexo anal com ela. Eu vou falar sobre isso porque é muito grave o que aconteceu com ela. Ela não queria tanto, aquilo repudiava dela de uma forma tão grande pelas crenças que ela vinha lá de pequenininha, que ela criou um câncer retal, que se fala, né? Eu acho que é um câncer. Porque não era apenas algo que ela falava, tipo de não quero. Não era uma questão, tipo, um casal que se ama muito, né? Um casal que se ama verdadeiramente muito. Só que a crença dela é de que era algo diabólico, abominável. E aquilo para ela era tão horrível que ela falava, eu prefiro ter um câncer não sei o que do que isso. E ao longo de todos esses anos de casamento, 20 anos de casamento, ela acabou criando o câncer para não fazer aquilo, né? Que o esposo tanto queria. Hoje de manhã que eu tava falando com ela sobre isso, tipo, o nosso corpo ele vai, assim como o medo de ser abusada, porque de repente na infância eu sofri um abuso, faz com que eu engorde. Porque eu vou engordar 20, 30, 40, 50 quilos, para quê? Para ficar de uma forma com que ninguém me olhe. Se ninguém me olhar e eu não for atraente, ninguém vai tocar em mim. E é um escudo inconsciente do nosso corpo que ele vai criando, através das doenças, mecanismos de defesa. E olha que interessante aquilo que você falou. Ele veio para cá para te proteger. E, na verdade, nós encaramos como um castigo. A proteção de que você mesmo, aquele medo, né? E tanto que vem a ponto de te calar também. Enquanto você falava, eu fui analisando aqui a tua mensagem no grupo com aquilo que você falou, porque a doença, aí que entra o que você disse, o que eu precisava curar, o que eu precisava trabalhar em mim, que agora, e quando você liberou, ela cumpriu o propósito, ela vai embora. Porque a doença não está no corpo físico, a doença começa em outros corpos. Sim. E quando não percebemos a cura que temos que fazer,
É como se o corpo falasse, tá bom, tudo bem, pode mandar que eu encaro essa. É somente quando chega no corpo que nós vamos perceber que estamos doentes. Mas já estamos doentes há meses em outros corpos. Mas o sinal não foi percebido. Então, muitas pessoas não chegam a ficar doentes, uma vez que curou antes do corpo físico assumir o papel. Outras não conseguem perceber, continuam negligenciando da cura, e aí o corpo físico vai assumir o papel para curar a pessoa. Foi lindo você trazer isso para a gente, porque aí eu dando significado, nossos alunos vão entendendo, as pessoas estão seguindo, vão entendendo aquilo que você falou, que você já não somente deu o teu testemunho, como também já treinou eles, que foi entender como que você co-criou, ou seja, manifestou realmente aquilo ali. Incrível. Tava aqui lendo o teu depoimento, é isso mesmo. É muito lindo, né, Irane? Porque, olha, eu tava com medo de fazer a live na época, realmente eu percebi, eu entendi o recado que a doença me barrou, porque quando eu tive que falar para as pessoas, olha, eu vou ter que cancelar as lives, porque eu não posso falar na hora, eu entendi o recado. Falei, tá, já entendi falar. Você me parou. Eu não posso falar, eu não quero falar. O medo essa foi a verdade. O que aconteceu com o atleta nas Olimpíadas. A diferença é que, tipo, você tinha marcado, mas você não conseguiu ir lá. Olha, não consigo falar. A menina aconteceu a mesma coisa. Ela travou. Porque o medo faz isso. O medo, a insegurança, então, te trava. A ponto de você, sim, manifestar uma doença física no teu corpo. No caso dela, travou a mente e ela não foi. No teu caso, o corpo acabou manifestando realmente algo que impedisse você de ir. Sabe como é lindo, né? Antes eu fiquei tantos anos lutando com doença e eu não saía dessas doenças tão fácil. E agora, tipo, eu tive essa cura tão rápida. Mas por quê? Porque hoje eu acolho a doença, eu agradeço. E é interessante, Laine, pelo menos eu vejo assim, quando você entende o papel da doença na sua vida, ela vai embora. Ela se cumpre. É isso que eu entendi. Eu falei, se a minha mente foi tão forte para criar essa doença para me parar, agora eu vou usar ela para me curar. Exato. Sabiam que quem não consegue não dá nem o depoimento? Como que você consegue medir? É mais difícil você dar o teu depoimento do que você fazer uma live. Por que é mais difícil? Porque você tem que se expor. Você tem que contar a tua vulnerabilidade. E aí é mais difícil nos expormos a ponto de falar sobre nossas vidas, por mais que seja um exemplo para todos, uma inspiração para todos, do que chegar lá e falar alguma coisa. Então, quando você encara essa realidade de ser inspiração para as pessoas, exemplo para o mundo, querer contar, esse é o gatilho de recompensa. Quando existe uma frequência que você atinge, quando você compartilha as suas conquistas com os teus colegas, que é o que a gente faz lá no Holococriação, né? Todos os dias, milhares de depoimentos chegam no grupo. E aí existe um outro nível de frequência, um outro nível que é quando você compartilha com o mundo. Porque quando você vem aqui e um vídeo que você viu ali no meu Instagram, um vídeo que você viu de depoimento, que seja a pessoa, né, dando depoimento dela, seja a pessoa aqui comigo, o que acontece? Esse depoimento, vamos supor que esse depoimento foi assistido por 10 mil pessoas, porque ele vai aumentando, chega a 100 mil pessoas, né? Ele está lá com 100 mil pessoas assistindo. Quantas pessoas verdadeiramente foram transformadas com uma palavra que você falou, com uma coisa que a pessoa conseguiu? Cara, eu também consigo. Olha o que eu estou falando, eu vou fazer o que ela fez. Todas essas pessoas que se movimentaram para curar as suas vidas de acordo com aquele depoimento, tudo isso volta para a pessoa. E volta para mim que ensinei. E volta para os meus mestres que me ensinaram. E essa é a teia, né? Do amor. A teia da benevolência. Da onde vem a origem. Eu não faço nem ideia, não conheço as pessoas, mas eu estou recebendo a luz. Como a pessoa que ensinou aquilo. Como os meus mestres também. Então, significa que quando você dá um depoimento e esse depoimento inspira as pessoas, transforma a vida das pessoas, a primeira pessoa a ser transformada, lógico que é você. Uma vez que a tua história de superação salvou uma vida, mudou a vida das pessoas, tudo que aquela pessoa conquistar, que ela sentir, que ela viver, volta para você. Tudo. Quanto mais rica ela ficar, mais rico você fica. Quanto mais pessoas você fazer prosperar, você, através do teu exemplo, das tuas conquistas, dos teus ganhos, as pessoas que você inspirar a chegar onde você chegou, ou então a sair da onde estão,
Volta para você. Cada vez tua vida dá mais certo. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!